Normas gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Da missão, visão e princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 1. A Corregedoria Geral da Justiça alinha-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, Presidência, Conselho Superior da Magistratura e órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na implementação de um poder judiciário voltado para a eficiência, no intuito de reconhecimento pela sociedade como efetivo instrumento de justiça, equidade e paz social. Artigo 2. São princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça. 1. A eticidade. 2. A imparcialidade. 3. A probidade. 4. A transparência administrativa e processual. 5. O aperfeiçoamento da qualidade e produtividade dos serviços prestados. 6. A satisfação e bom atendimento do usuário, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, filiação religiosa, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação. 7. A celeridade processual. 8. A acessibilidade. 9. A responsabilidade social e ambiental. 10. A responsabilidade na gestão da informação e do conhecimento. 11. A credibilidade. 12. O aprimoramento dos canais de comunicação internos e externos. 13. A modernização tecnológica. Parágrafo único. Os princípios contidos neste artigo, de observância obrigatória, contínua e permanente, conformam a existência da Corregedoria Geral da Justiça, regem sua atuação normativa, orientadora, reorganizadora, fiscalizadora e disciplinar punitiva, e norteiam a conduta de todos os órgãos e agentes a elas subordinados. Artigo 3. A Corregedoria Geral da Justiça estimulará a conciliação entre as partes, divulgará decisões judiciais predominantes em litígios recorrentes e incentivará o debate sobre o significado do princípio da dignidade da pessoa e o respeito aos direitos fundamentais como forma de prevenção de conflitos. Artigo 4. Para a efetivação da missão, observância dos princípios e medidas institucionais contidos neste capítulo, os órgãos subordinados à Corregedoria Geral da Justiça adotarão de imediato os seguintes instrumentos de gestão. 1. A desconcentração do processo decisório na resolução de problemas da unidade em reuniões periódicas sob a coordenação do escrivão judicial, facultada a participação de todos os servidores. 2. O sistema de gestão por atividades. 3. O aprimoramento dos procedimentos, sem prejuízo da segurança, da completude dos atos judiciais e do devido processo legal, de forma a torná-los simplificados, padronizados, integrados e convergentes entre as diversas áreas, de modo a evitar superposição de competências e repetição de serviços. 4. A incorporação na dinâmica institucional da cultura da melhoria e da adaptação contínuas. B. Da cooperação, colaboração, respeito e urbanidade entre os servidores, independentemente da função desempenhada. C. Da excelência no atendimento do público externo, partes, advogados e população em geral. 5. O constante treinamento e ações de transferência de conhecimentos mediante revezamento periódico de atribuições, para que todos os funcionários dominem por completo a integralidade dos procedimentos e serviços desempenhados pela unidade judicial, respeitando-se, contudo, as competências legais do cargo. 6.
a identificação de talentos, o incentivo à habilidade e ao conhecimento dos servidores, o fomento de boas práticas, visando a sistemática revisão e melhoria das rotinas de trabalho. 7. A satisfação do usuário mediante a. Uma prestação célere e eficiente dos serviços judiciais e administrativos disponibilizados. B. O recebimento de críticas, sugestões e reclamações ou encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes para o processamento dessas demandas. C. Um tratamento interpessoal educado, cortês e respeitoso. D. A utilização de linguagem clara e acessível em todas as informações verbais, publicações ou divulgações oficiais. Parágrafo 1º. A implementação dos instrumentos de gestão previstos neste artigo não importa em inobservância das rotinas e procedimentos estabelecidos nas normas de serviço. Se a unidade estiver sob intervenção específica da Corregedoria, observar-se-á o método de trabalho resultante da excepcionalidade. Parágrafo 2º. As medidas ora editadas serão implementadas sob a coordenação e responsabilidade do escrivão judicial, mediante colaboração de toda a equipe e fiscalização do juiz corregedor permanente. Parágrafo 3º. O juiz corregedor permanente, ao constatar a eficácia das providências adotadas, poderá indicar à Corregedoria Geral da Justiça os nomes dos servidores que mereçam elogio em ficha funcional. Parágrafo 4. As propostas de inovação experimentadas e consideradas exitosas poderão ser submetidas à análise da Corregedoria Geral da Justiça para extensão às demais unidades de serviço. Artigo 33. Os servidores registrarão diariamente, na entrada e saída, o ponto biométrico, salvo exceções definidas pela Presidência do Tribunal de Justiça e observada a regulamentação pertinente. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes, técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá série única. Do sistema. Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários para a operação do SAGE-PG serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Parágrafo 1º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Seção 11 dos mandados. Artigo 105. Constarão de todos os mandados expedidos: 1. O número do respectivo processo. 2. O número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio. 3. O seguinte texto ao pé do instrumento: é vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante a apresentação de carteira funcional obrigatória em todas as diligências.
Parágrafo 1º. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial, declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Parágrafo 2º. Aos mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura, aplicam-se as disposições constantes na seção 12 do capítulo 4, no que couberem. Artigo 106. Na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado o seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se novo mandado. Artigo 107. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga. Artigo 108. Os mandados que devem ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Parágrafo único. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt. IRGD. Artigo 109. Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados constarão o nome do oficial de justiça a quem confiado o mandado e a data da respectiva carga. Artigo 110. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. 196. Salvo motivada decisão jurisdicional em sentido contrário, o servidor praticará atos ordinatórios nas situações abaixo descritas. Inciso 20. Constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, o oficial de justiça, independentemente da devolução do mandado, apresentará ao juízo requerimento em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial e cópia dele será entranhada aos autos.